Então, o Freud, nesse primeiro período, nessa transição dele de neurólogo para começar a se inquietar com as questões da saúde mental, ele estava esboçando um modelo de aparelho psíquico. Então, o primeiro modelo está no capítulo 7 do livro da Interpretação dos Sonhos, e alguns autores chamam de modelo telescópico, outros chamam de modelo do pente. Cada um dá aí vazão às suas nomenclaturas, mas o que é importante pensar, o que estava acontecendo naquele momento? Vamos pegar o modelo da mão. Então, ele pegava aqui o dedinho como se fosse um polo da percepção. Sentidos, audição, olfato, paladar, percepção. E ele já alertava, a percepção engana. Você acha que viu, mas não viu, você acha que escutou, mas não escutou, você sentiu um gosto assim, mas era assado. E essa informação vai sendo processada, passando pelo que ele chama das marcas mnêmicas, marcas da memória, até chegar no polo motor, a ação efetiva. Então, esse primeiro modelo, e aí ele pega o modelo do telescópio e fala assim, olha, se eu perguntar qual é o seu nome, se tudo estiver bem, você vai responder. É uma informação que está no seu ego. Porém, se eu perguntar o que foi que vocês almoçaram hoje, primeira pergunta qual vai ser? Que dia é hoje? Então, hoje, quarta-feira, 17 de maio, o que foi que cada um de vocês almoçou? Mas com um pouquinho de esforço, às vezes algum recurso, telefona para o amigo, telefona para a amiga. Ah, lembrei, almocei omelete com isso, com aquilo. Ou seja, é uma informação que está ainda acessível. Agora, se eu perguntar alguma coisa de ordem muito pessoal, traumática, vai ser mais complicado acessar. Se você, na sua análise, já trabalhou isso, fica possível, porém, o que a gente vê é que os pensamentos, as representações insuportáveis, elas são recalcadas. Oi, Camila. Ou seja, elas são jogadas... Boa noite. À noite. Elas são jogadas para um território inacessível. Então, o recalque, gente, é um mecanismo inconsciente. Você não fica pensando assim, isto é doloroso para mim, eu vou recalcar. Se você pensar nessa sequência, já não recalcou. Então, gente, só um segundo que o Geraldino está me mandando. Então, esse modelo chamado de telescópico trazia o seguinte, a gente tem uma função egóica, a gente tem essa consciência, mas o próprio ego tem um lado inconsciente. Depois ele fala, tem um setor do nosso aparelho psíquico que a gente vai chamar de pré-consciente, que é esse, eu pergunto do almoço, a informação não está imediatamente disponível, mas com algum recurso é possível. E, finalmente, o inconsciente, que não se mistura, não se confunde com o id, mas é uma instância, o inconsciente, como o nome diz, ele é uma instância em que, para a gente acessar, como é que a gente faz? Como é que a gente acessa o inconsciente? Sintomas, xistes, atos falhos, sonhos, são as formas de se acessar o inconsciente. Essa foi a grande sacada do Freud. Porque o conceito de inconsciente como sinônimo de não consciente é antigo. Então, o grande pulo do gato que o Freud deu foi o seguinte, olha, gente, isso que está não claro para a consciência tem uma razão de ser, que é o recalque. E ele já falava isso, gente, desde 1894. Os textos de 1894 e 1896 trazem ali
a semente da psicanálise. Fala de transferência, fala de uma série de coisas, sem ainda nomear e tudo mais, mas o Freud estava tateando a questão do aparelho psíquico. E todo esse tempo, vejam, essa concepção de aparelho psíquico, modelo telescópico, pente, essa questão das marcas mnemônicas e tal, isso perdurou até os anos 1920. Então, aquela época de 1920, em que ele traz a ideia de superego consolidada, e só um pouco mais para frente é que ele vai falar que o superego ele é um herdeiro do complexo de Édipo. Essa frase não é fácil da gente entender. Então, quanto mais severo for o superego, porque o superego é formado por identificações. E identificações com o superego do pai, que depois o Lacan vem e fala da figura paterna. Então, a gente tem assim uma série de construções que o Freud fez, e é muito lindo, gente, um texto chamado Construções em Análise, lá de 37, em que ele fala exatamente disso. O que a gente passa na nossa análise? A gente revive certas situações, a gente revive determinadas cenas, mas em outras posições. E se a gente tem um bom analista que escuta o que a gente está trazendo, ele vai ter essa sensibilidade de não ficar sendo cruel com aquilo que ele está escutando. Que tem analista e supervisor que são cruéis. A crueldade existe. E às vezes a pessoa sai da sessão em coma, estado comatoso. E há que se pensar nisso. Tem muita gente que acha que isso é uma boa análise. Como muitas pessoas acham que fazer uma dinâmica de grupo e todo mundo sair chorando foi uma boa dinâmica. Não, foi uma ótima dinâmica, todo mundo saiu chorando. Me arrepia. Porque que critério é esse? Então, essa mobilização e todo esse percurso, o Freud fez com alianças, com inimizades, com laços, com rupturas, com dureza de dinheiro. Ele era um durango durante muito tempo. O Geraldino conseguiu. E só em 1925 é que ficaram estabelecidas as questões de limite da psicanálise. Então, assim, você não vai dormir sexualmente com o paciente, você não vai ficar atendendo os amigos próximos. Oi, Geraldino, agora deu certo? Ainda está sem som. Aí, testa. Alô? Tá bom? Agora sim. Bem-vindo de Eu, volta. eu tive que mudar de computador, o outro não abria. E, olha, Geraldino, cada vez mais eu vejo que são mistérios. Então, conseguiu resolver, vamos embora. Tá. Não dá Só um para minutinho entender. que eu vou buscar minhas coisas lá do outro lado. Tá bom. Então, quando a gente fala em ética da psicanálise e fala é a ética do desejo, tem que ter muito cuidado com essa frase, porque não quer dizer que a gente vai sair fazendo o que bem entende. Não, primeiro porque desejo não é sinônimo de vontade, nem de necessidade. Então, o que é o desejo na psicanálise? Que o Lacan complicou a nossa vida fazendo o grafo do desejo. Os lacanianos, lacaniano raiz coloca o caso clínico no grafo do desejo. Aqui a demanda, aqui é o fantasma, aqui... Mas o que, afinal de contas, conta como desejo? E qual seria essa ética? Assim como o que é o desejo do analista. Desejo do analista não é só vontade de atender. Quem atende e faz análise, faz a supervisão, sabe o custo que tem, não só financeiro, mas que dispêndio a gente tem de energia, do nosso psiquismo. Então, o que é que a gente consegue construir num cenário de análise? Por que o tripé? Porque a análise a gente consegue escutar na medida em que a gente foi analisado.
Então, a nossa análise pessoal está o tempo todo em xeque. Afinal, o que eu estou conseguindo escutar desse paciente? Ah, eu já passei por isso. Mas como é que eu saí disso? Eu saí assim, assim, assado. Essa pessoa saiu? Às vezes não. Então, como é que a gente consegue cuidar de si como analista, mantendo esse desejo? Aí sim, esse desejo de disponibilidade, de atendimento, de autocuidado, a supervisão. Então, a ideia do tripé é minimamente a gente conseguir sustentar o desejo de analista, sustentar o desejo na própria análise. É fácil? Não. E aí, a genialidade do Freud em falar na transferência, em falar das resistências, em trazer, porque essa questão da transferência, ela é crucial, porque na transferência, a gente está, como analista ou como paciente, a gente está rendido no lance. Se você não cuida da relação transferencial e não sabe em que lugar o paciente te colocou, agora vamos falar como analista, é 1 minuto para você enfiar os pés pelas mãos. Então, a condição essencial de manter e sustentar o lugar de analista, ela vai muito diretamente ligada ao nosso processo de análise pessoal, à nossa supervisão e, sem dúvida, aos estudos teóricos. Então, o tripé não é casual, sustentar o tripé também não é brincadeira, mas acho que essa era uma introdução que eu queria fazer antes de passar para o Geraldino. Geraldino, está pronto? Estou sempre. Então, go ahead, bichinho. É, Pronto para em condições de. Eu muito fiz bem. aqui um preâmbulo falando um pouco do percurso do Freud e o quanto, em 1925, determinadas regras foram finalmente formalizadas nessa direção de não namorar paciente, não atender amigo próximo, alguns desses limites ou bordas para o atendimento. Mas agora é contigo. Ah, beleza. Bom, boa noite para todo mundo. Foi meio conturbado aqui a minha chegada, né? E não sei o que a Helena falou até agora, só esse finalzinho aí, mas tudo bem. Mesmo se eu soubesse, certamente eu ia falar a mesma coisa. Então, é assim mesmo. Bom, é um tema super importante, super legal para a gente pensar bem e tentar entender o que é, né? Eu vou começar de cara com uma observação clínica, com uma escuta que eu comecei a fazer ontem. Uma pessoa que começou a primeira sessão ontem, né, de análise. O objetivo disso é ir orientando já para a questão que é complicada, difícil, que se chama ética, especialmente ética da psicanálise. O que aconteceu foi o seguinte: alguns de vocês que estão aqui já escutaram eu fazer referência a essa história que eu vou retomar agora. No ano passado, eu atendia a uma paciente, psicanalista, já lá dos primeiros tempos da história da psicanálise no Brasil. Psicanalista da IPA. Então, ela começa a análise comigo depois de já estar passando vários anos por uma dificuldade grande de saúde, porque ela tinha câncer. E no momento que ela entrou em contato comigo, entrou uma nova notícia aqui. Bom,
tem nada a ver. Quando ela me conheceu e me procurou, ela já tinha passado por 3 crises de câncer. Uma nas mamas, ela tinha tratado, possivelmente ela se curou. Depois apareceu um outro câncer, isso mais tarde, nos rins. Ela estava se tratando também e deu conta disso. Com muita coragem, enfrentava a doença assim numa boa. Teve uma terceira investida, aí ela já estava em análise. E ela sempre muito corajosa, muito esperançosa, fazia de tudo. Bom, nesse momento, em análise, ela tem uma recaída de um câncer anterior. Então, esse foi o 4º episódio de câncer que ela teve. Muito bem. Nesse momento, ela, bem assistida por médicos do Albert Einstein, e eles davam toda a cobertura, mas os remédios que ela precisaria de usar nesse momento eram remédios caríssimos e que o plano de saúde não quis bancar. Então, ela estava diante dessa situação. Havia remédio, era muito caro, mas não bancava. Por quê? Porque o plano de saúde dizia o seguinte: nesse momento, nessa altura do campeonato, não adianta mais você tomar remédio. Nós não vamos gastar esse remédio à toa, porque sabemos que não vai resolver nada. Bom, ela ficou nesse impasse aí e pedindo aos médicos para entrar na justiça, aquela briga toda que acontece para quem está nesse momento terminal, né, e bastante difícil e sofrido na vida. Muito bem. Então, ela começa a trabalhar na análise a seguinte questão. E é isso que eu já tinha contado antes nas aulas aí para algumas pessoas que estão aqui, que já participaram. Ela falou assim: eu não quero morrer em hospital, entubada, nem nada. Eu não saio de casa. Aqui eu vou ficar. Espero me recuperar, mas, pelo que dizem os médicos por aí, não há mais chance. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me suicidar. E já estava preparando lá, ela fez um levantamento das possibilidades e das facilidades ou não de suicídio. Como ela esteve em vários hospitais, então, cada vez que ela ia para o hospital, ela procurava ver quais eram as janelas mais fáceis de acesso para pular lá do 15º, 16º andar. E já tinha tudo programado, e ela falava isso várias vezes. Eu não quero passar esse vexame que eu estou passando aqui. Eu vou me suicidar. E um dia ela me perguntou claramente: o que você acha disso? Falei: tudo bem, tudo bem. Bom, agora o que aconteceu nesse momento? Quem estava na sala de aula vai se lembrar. A filha dela estava escutando toda a sessão lá do lado de fora. Exatamente no momento que eu falei: tudo bem, é isso mesmo. A filha arrombou a porta, entrou na sessão e brigou com a mãe, xingou a mãe, falou: estou escutando, o que vocês estão falando aí? Não concordo, não vai ser assim. Não. Bom, vejam só uma situação interessante, né? Eu fiquei com certo receio de que até essa menina pudesse me fazer um processo, me processar, né? Qualquer coisa assim. Né? Mas eu fiquei tranquilo. Isso aí é uma questão ética que está em jogo aqui agora. Estou entrando já no assunto. Isso é uma questão ética. É uma questão de sigilo. A filha não podia ter feito isso, mas acontece que fez. E aí não dá mais como voltar atrás. Muito bem.
Vocês se lembram, quem estava na aula nesse dia, que eu, inclusive, acrescentei a coisa é a seguinte: olha, eu acompanho essa mulher já há algum tempo, sei muito bem qual o sofrimento dela, qual o esforço dela, qual o desejo de viver que ela tem, mas isso está inviabilizado, né? Eu até falei de, olha, eu estou pensando em fazer uma coisa que normalmente, pela ética, dependendo da leitura que a gente faz da ética, é uma coisa que não se deve fazer. Isto é, o analista não deve visitar um paciente na sua própria casa. E eu falei, mas eu vou lá, eu estou com vontade de ir lá, tomar um cafezinho com ela, eu não vou fazer a sessão lá na casa dela. Vou lá só para conhecê-la pessoalmente, que era tudo online, vou tomar um cafezinho com ela, ela vai entender que isso é uma despedida. Eu faço questão de ir lá, nesse momento, contrariando todos os princípios éticos. Mas vocês estão vendo que a ética é uma coisa que depende de cada situação. Uma coisa pode ser ética e a mesma coisa pode ser não ética, dependendo de cada situação. Só que o estado dela piorou muito, muito rápido e não deu tempo de eu cumprir essa promessa que eu tinha feito de ir lá visitá-la, despedir dela. Eu acho que era o mínimo que eu podia fazer diante da situação. Do ponto de vista humanístico, né? A gente tem que pensar a questão humana também na análise, não é só a questão supostamente técnica, que é outro tema que eu vou já pegar aqui para valer, ou ética. Muito bem. Ela faleceu. Isso já faz uns 4 meses. Olha só o curioso. Ontem eu recebo um telefonema daquela filha dela que invadiu a sessão. Ela me pedindo para fazer análise. E começamos já a análise com ela. Veja quanta coisa está intrometida nessa história, né? A questão da ética, a questão da transferência, tem, a questão, a visão humana que a gente tem que ter também dos nossos pacientes, que a finalidade é isso, é diminuir o máximo o sofrimento, a culpa, seja o que for, né? E garantir o desejo que a pessoa está mostrando para a gente. Muito bem. Então, fica isso como um caso, um fragmento de caso clínico do ponto de vista da ética. Eu reitero, há um certo consenso entre os analistas, desde Freud, de que a gente não deve visitar um paciente na casa dele. Eu não vi nenhum problema, nesse caso, de fazer o que eu tinha proposto, ir lá, uma visitinha rápida, um cafezinho. Tudo bem. Nesse ponto, eu acho que não era contra a ética, não tem nada a ver. Não, não foi a única vez, tem mais uma vez que eu fiz isso com um paciente meu, que me ligou uma certa manhã, no horário que ele ia começar a sessão de análise, dizendo que ele tinha feito uma tentativa de suicídio naquela noite e que ele não estava bem, que não ia poder comparecer na sessão. Eu falei com ele, então eu vou aí. Fui na casa dele. Por que não? Aqui com essa imagenzinha, né, da nossa, do nosso atendimento online, nós estamos na casa, eu estou na casa de todos vocês aí, vocês estão na minha. Né? De uma maneira virtual, naturalmente. Mas isso não acontecia quando era presencial, ninguém ia na casa de ninguém. Mas eu achei importante ir lá na casa daquele paciente que tinha feito uma tentativa de suicídio. Como tem várias pessoas aqui que não assistiram a isso que eu estou falando na minha aula, eu vou acrescentar mais um pouco. O paciente não queria que eu entrasse na casa dele, não queria ninguém lá. Mas eu interpretei o telefonema dele para mim naquela hora
como um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Afinal, ele falou tentativa de suicídio, e eu perguntei, tem alguém com você para te ajudar? Ele falou, não tem ninguém aqui em casa. Então, eu falei, só eu agora. Resta eu, para ir lá dar algum... Bom, e não fiquei só nisso, não. Eu fiz mais coisa lá. Outra pergunta, do ponto de vista ético. O analista pode fazer faxina na casa do paciente? É claro que todo mundo vai falar que não. Mas eu fiz. Devido à situação em que estava aquele paciente, ele tinha passado a noite toda bebendo vinho, cerveja, tinha várias garrafas quebradas no chão, cacos de vidro de garrafa, enormes. E ele descalço ali, andando pela sala. Eu não tive dúvida. Peguei a vassoura, dei uma limpada na sala, até para poder entrar, poder conversar com ele. Vejam como a coisa... A ética não é norma, não é moral. É essa a grande distinção que eu vou propor já já para vocês, a diferença entre moral e ética. Um assunto que foi sempre muito confundido aí pelos filósofos desde sempre, não só pelos filósofos, pelos juristas. O próprio Freud usa os dois conceitos nos textos dele. Ora ele fala de moral, ora ele fala de ética. São duas coisas completamente diferentes. Qual é a diferença? Por exemplo, estou lembrando de outro detalhe. Existe um chamado Código de Ética dos Psicólogos. É possível que haja psicólogos aqui entre vocês. Eu mesmo sou formado em psicologia, conheço essa história. Existe um código de ética. Isso é mentira, aquilo não é ética. Aquilo é código de moral. Porque a moral é lei para todos. E os psicólogos são obrigados a se comportar da mesma maneira com todos os pacientes, dadas certas situações. São leis para todos os pacientes, para todos os psicólogos. Isso não é ética, isso é moral. Isto é, agir de acordo com os costumes. Os costumes são esses. Os psicólogos vão sempre fazer tal coisa bem definida diante de uma tal situação, e para todas as pessoas igual. Só um exemplo. O Código de Ética fala claramente que o psicólogo é obrigado a denunciar um paciente seu quando ele promete ou está a fim de cometer algum crime, alguma coisa. Tem que ir na polícia. Isso na psicanálise não é assim, não funciona assim. Nós não temos que denunciar ninguém. O máximo que nós podemos fazer, o máximo, em último caso, é denunciar o próprio paciente para ele mesmo, para interpretar o que o paciente está fazendo e, às vezes, entrar claramente nessa questão. Olha, você está cometendo um crime. Isso depois de tentar fazer todas as associações possíveis, questionar essa certeza dele do que ele está fazendo. Mas se não houver nenhuma outra saída, isso é um caso que já me aconteceu também. Eu falo, olha, você está cometendo um crime. Era um caso do paciente aidético que não contava para os companheiros dele, para os parceiros dele, que ele tinha doença. Ele falava, não, eu não vou contar. Não vou contar. Bom, aí, lamento muito, isso é um crime. Está colocando a vida deles em perigo. Não, mas a minha AIDS é diferente, ela não é contagiosa. Bom, eu mudei de assunto. Não dá para a gente trabalhar assim. E como é que você foi contagiado por uma AIDS que não é contagiosa? Bom, então, eu falei, você está cometendo um crime. Não ligou, não. É claro que eu sabia que ele não ia voltar mais. Tudo bem, mas ele levou o recado, ele guardou, escutou o recado, essa foi a minha parte. Eu fiz um ato ético aí. Não vou denunciar ele na polícia, nem fazer bem, não é nada disso. Porque o que rola na análise é uma contratransferência e se a gente denuncia fora, a gente primeiro está faltando com o sigilo profissional
que nós juramos que não vamos levar para ninguém, comentar com ninguém o que se passa na análise. Então, a gente não pode denunciar ninguém, nem o órgão público, mas a gente pode falar, olha, você está tomando uma atitude que não é moral e é passível de você ser processado por isso. Não por mim, que eu não vou processar paciente, não é isso. Mas alguém, esse que você está aí tendo contato, pode fazer isso. Muito bem. Então, já a posição da questão é essa. O que, afinal, é ética? Muito bem. Eu falei que o Freud várias vezes fala de ética e de moral. Aliás, tem um texto dele que o título é esse, a moral sexual civilizada. A moral sexual civilizada. O que é civilizada? Está na sociedade, está entre as pessoas que vivem nesse mundo. São os civis, né? Eles são regidos por uma moral. Aonde que está a moral da sociedade? Ela está escrita na nossa Constituição. O que pode ser feito e o que não pode ser feito. Existem, então, leis, existem processos, existem condenações, existem penas para cada uma dessas leis. Então, alguém que matou alguém, já está previsto. Não tem que esperar outra solução. Vai para a cadeia. Isso se a justiça também funciona adequadamente, né? Bom, isso faz parte da moral sexual da civilização no mundo inteiro. O Freud já defendeu essa ideia lá no Totem e Tabu, ao falar do assassinato do pai da horda primitiva, né? Que é assim, a sociedade precisa de leis. Gostemos ou não, ela tem leis e quem cometeu uma infração vai ter que pagar responsavelmente por isso. Isso é moral. Moral sexual civilizada. Tá? Tá bem claro. Agora, onde que fica a ética? Por exemplo, o texto do Freud sobre interpretação dos sonhos. Uma coisa são os sonhos, outra coisa é a moral sexual civilizada. Então, se alguém matar uma pessoa da sua família ou fora da família, não interessa se é homicídio, parricídio, matricídio, como é que chama a nova aí das mulheres? Feminicídio. Não interessa. Qualquer uma dessas características é considerada crime e a pessoa vai para a cadeia. Uma com mais ou menos profundidade, né? Melhor com uma pena maior. Agora, psicanálise. Sonhos. Se eu sonhar que matei uma pessoa, eu posso ser preso por causa disso? Claro que não. Eu não matei. A lei diz claramente, tem que provar, inclusive, tem que ter lá o corpo de delito, tem que ter a arma, tem que ser feita toda uma pesquisa. Agora, desejar é uma questão ética. A ética do desejo. A gente pode desejar tudo que a gente quiser. E não temos que dar conta para ninguém disso. E ninguém tem que nos importunar por isso. Desejo. Um desejo que não é realizado. Agora, se ele não é realizado, estamos no domínio da ética. Ética do desejo. Eu posso desejar a morte de qualquer pessoa, qual é o problema? Até a minha própria. O caso da paciente lá que eu citei para vocês no começo. Ela desejou a morte dela e numa situação tão complicada que ninguém iria propor alguma coisa, né? Não é uma religião, não, você não pode fazer isso porque isso é pecado. Não tem nada a ver, o desejo da pessoa é independente, é totalmente único e pessoal. Ela pode decidir o que ela bem quiser, e aí entra a grande norma ética da psicanálise proposta pelo Freud já
embora ele tenha usado o nome também de moral algumas vezes. Para o Freud, qual é a estratégia do psicanalista? Vou falar estratégia para já deixar mais ou menos a coisa encaminhada. Deixa eu desligar aqui meu celular, que começou a tocar fora de hora aqui. Não quer. Não perturbe, por favor. Aí. Então, eu estava dizendo, o Freud colocou como princípio ético obrigatório, né? Ético, mas é obrigatório porque é algo que a gente não pode faltar, senão a gente falta a ética. Se a gente não... Para manter a ética, temos que ter a seguinte estratégia: não fazer nenhum juízo de valor moral para nenhum paciente. Não criticar nenhum desejo do paciente. Não comentar que está certo ou que está errado. Não dizer que se deve fazer, não deve fazer. Não criticar, não condenar, e também não necessariamente não ficar justificando. É muito bem, é bom você fazer. Não, não tem que fazer nem para o bem nem para o mal. Nem que não pode fazer, nem que é bom fazer. Não. Se o cara chega lá, eu estou preparando aqui uma coisa, tal, uma assistência aos pobres, né? Você não tem que ficar justificando, não tem que ficar elogiando, não. Faça, se é desejo seu, vá. Agora, se eu quero matar alguém, eu quero matar um pobre porque ele é pobre, agora, não vou dizer que você não pode fazer isso. Veja você. Né? Que certeza você tem disso, que esse desejo é bom. Se você ficar firme nisso, bom, aguente as consequências. Né? Mas nós não podemos ficar dando conselho, dando orientação, falando que é certo, que é errado. Isso é a regra de ouro, né, da psicanálise. Não podemos colocar o nosso julgamento aí na sessão. Não podemos colocar as nossas ideias, as nossas ideologias, as nossas crenças políticas, religiosas, sociais, sejam quais forem. Nós não somos sujeito nesse momento da análise. Ali só tem um sujeito, que é o analisante ou o paciente. O analista é objeto, não é sujeito. Objeto de uma transferência. Ele é um objeto causa do desejo. Ele está ali só para causar o desejo no paciente, para causar, mas ele não sabe qual o desejo que ele está causando. Ele não impõe, você precisa desejar isso. Não é isso. Simplesmente ele estando ali assistindo, ele está dando chance ao paciente de ele elaborar o seu próprio desejo. E o analista nunca vai contestar, não, mas isso não é bom, isso não deve fazer, não. Deixa ele seguir o desejo dele, assume as consequências disso, que essa é uma das reflexões bonitas do Lacan, que ele diz uma frase bem lapidar: de nossa condição de sujeitos, somos sempre responsáveis. Então, o analista não tem a responsabilidade sobre o que o paciente faz ou deixa de fazer, mas o paciente tem. E isso é a ética da psicanálise. Beleza? Tranquilo até aqui? Geraldino, queria Oi. ilustrar isso com um exemplo clínico. Eu Sim, recebi uma paciente que veio falando que tinha muita cólica menstrual, que tinha muita hemorragia, que queria tirar o útero. Ia tirar sim. o útero e estava numa relação com um cara há fazer um certo tempo. Para resumir, a relação era bastante abusiva, no sentido dela sustentar financeiramente, o cara era absurdamente rude com ela, em todos os níveis, desqualificava, e ao mesmo tempo ela estava muito próxima de uma amiga do trabalho, muito próxima, e ela falou um dia para mim: Helena, vou trocar os nomes, a Andréa me beijou na boca. E ela foi falando aos poucos, que nem algumas mensagens de celular, que a pessoa, oi, como vai?
Só que foi falado, ela assim, Helena, e tal, e ela me beijou e na boca, e eu achei sensacional, eu nunca senti isso antes, e eu de boa, e ela falou assim, você não vai falar nada? Eu falei, vou, que bom, você falou que gostou, você falou que se sentiu bem como nunca antes, e aí ela conseguiu sair da relação abusiva com o cara, encarou ali um processo de luto e firmou a relação com essa colega do trabalho e literalmente foram juntar nos cachorros, uma tinha 4, outra tinha 5, ficaram com uma fazenda quase de tanto cachorro, viajaram muito, trabalham super bem e a família aceitou, ela parou a análise e outro dia ela me mandou um cartão, assim, bem bonito, falando para a nossa madrinha com amor. Eu fiquei meio assim, falei, obrigada, que bom que as coisas vão bem, mas quando as coisas estavam ruins, você confiou em mim para te escutar. Então, acho que é esse ponto da ética que, às vezes, eu vejo nas supervisões a pessoa se exaltar, se espantar com escolhas sexuais, com escolhas políticas, meio assim, sangue fervendo. Então, muito delicado esse processo da gente realmente ter essa serenidade de não julgar nenhum juízo de valor moral. Eu acho dificílimo isso, Geraldine. É possível, é necessário, mas é muito difícil. Assim, haja supervisão, haja análise, porque tem coisas que às vezes as pessoas trazem que batem com a nossa própria biografia, né? Era só isso que eu queria acrescentar. Mas eu faço uma observação a essa sua fala, no seguinte sentido: o analista não tem que tomar iniciativa de colocar nada de novo na escuta que ele está tendo. Porque se ele coloca algo novo, é algo dele. E ele não tem que falar dele, para isso ele já fez a análise dele. Você falava há pouco aí do tripé. A análise que a gente faz antes de se autorizar como analista é exatamente para isso, para a gente falar tudo que está dentro de nós, tudo que a gente está sentindo, está incomodando, está fazendo sofrer, está nos envergonhando. A gente fala tudo isso na nossa própria análise. Agora, na posição de analista, não temos que dar palpite sobre nada, não temos que acrescentar nada ao que foi dito. Então, no caso, quando você falou com ela, muito bom, ela já tinha falado que foi muito bom. Você não colocou nada de novo. Ela tinha acabado de Não, falar, aquele beijo na boca foi ótimo, nunca tinha sentido isso. Ah, que bom, tudo fui bem. bem rogeriana ali. Sim, Bem, Rogério, você falou que foi bom. Eu devolvi e sem sim, qualquer tom de espanto, de sim. euforia, assim. Simplesmente devolveu. Perfeito. Os Isso. pacientes gostam que a gente devolva as coisas, porque eles querem que a gente, eles querem ver na nossa fala um reconhecimento do que eles É um falaram. testemunho, é um testemunho, né, Geraldine? A gente é Testemunha. testemunha dessa situação. Sim. Então, eventualmente, daquilo que a gente escutou, a gente pode questionar também o paciente, né? Tipo, é isso mesmo que você deseja? Foi isso mesmo que você sentiu? Você está seguro disso? Se ele falar sim, morreu o assunto. Se ele falar não, morreu o assunto. Acabou. Então, repetir alguma coisa, no sentido de reconhecer aquilo que acabou de ser dito, isso simplesmente é uma maneira de fazer esse papel de testemunhar o testemunho que você falou. Você falou isso. Isso não impede que daqui a 5 minutos ele fale o contrário. A gente vai testemunhar da mesma maneira. Ou, eventualmente, a gente pode questionar, escuta, mas você não tinha falado diferente há pouco? O que você conclui disso? Deixa ele concluir. A gente não vai fazer nenhum raciocínio de conclusão para ele. Beleza? E ela parou a análise, Geraldino, quando, por conta da condição, ela voltou lá no que havia trazido ela para a análise, que era a questão do útero.
Então, ela precisou mesmo fazer a cirurgia, tirou o útero, só que numa outra frequência de tranquilidade, não estava desesperada, mas e se um dia eu quiser engravidar, eu vou tirar o útero? Todo o questionamento inicial foi muito interessante, até por quando a gente pensa em finais de análise, né? Retomou a queixa inicial, retomou aquilo que ela trouxe lá atrás, só que em outra posição diante do mundo, de si mesma, porque ela nunca imaginou que pudesse ter um desejo por outra mulher, nunca imaginou. E teve, viveu e está aí, está firme. Ô, Geraldino, Oi. a hora que você estava contando daquele caso já, né, que você queria visitar, ou você foi até a casa do outro paciente, que estava falando da ética, eu entendo que tem um bom senso aí também. Você sabe o que é preciso fazer. Você não sai, então vou tomar cafezinho na sua casa, eu vou te... Não é isso. É diferente, né? Existe uma outra coisa que você percebe e você vai fazer, porque você está dentro dessa ética, você não está fora da ética. Mesmo que esteja escrito, né? Então, talvez na moral, não fazer isso, não fazer aquilo, né? Mas em alguma situação, em alguma circunstância, você tem o bom senso e você sabe o que é preciso fazer. É isso que eu sinto quando você fala, né, dessas questões e como que a gente deve ver e ouvir o paciente. Isso que a Helena está trazendo, né? Foi tão bom que foi bom, né? Então, eu acho que tem a ver com essa coisa do bom senso também, de você perceber, né, naquele exato momento, que é necessário fazer. Era isso que eu queria comentar, como você tinha falado. Mas é isso, a coisa da ética, ela é meio flexível, né? No sentido que um mesmo ato, numa situação é contra a ética, noutra situação é a favor da ética. É um cálculo que a gente tem que fazer. Qual é a nossa função de analistas? Outra questão, essa aqui é mais simples até de resolver, que é a seguinte. É interessante, ou é justo, ou é ético, um paciente frequentar a casa do analista? Claro, todo mundo vai dizer que, claro que não pode fazer isso. Você não pode ficar visitando a casa, né, do seu analista. Isso seria alguma coisa... Se bem que o Freud, né, sonhou com uma amiga da mulher dele, a tal Irma. Ele sonhou que ela estava na casa dele. Mas isso é sonho, né? No dia do aniversário da mulher dele. Uma mulher que, aliás, frequentava normalmente a casa do Freud, paciente dele, mas porque ela era amiga da Marta. Então, você não vai proibir agora ela de ir lá, porque ela é amiga da Marta. Qual é o problema? Eventualmente vai encontrar com o Freud lá. Não sei se isso aconteceu. O Freud não fala que isso aconteceu dele encontrar ela lá, mas ele sonhou que ela estava lá. Mas já aconteceu comigo uma situação assim. Eu chego um dia na minha casa, quando eu morava lá em São Paulo, chego à noite, depois de um dia de trabalho, abro a porta do meu apartamento e encontro um paciente meu lá dentro da minha casa. E ele ainda se vira para mim e pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu falei: isso aqui é minha casa. Bom, é lógico, né? Isso foi um acidente, aconteceu, né? Não dá para prever e nem há que tomar nenhuma atitude específica, né? Acontece que era um rapaz, amigo dos meus filhos, que jogava vários joguinhos lá com eles, e ele não sabia que eu era o pai daqueles meus filhos, e eu não sabia que ele era amigo. Né? Bom, então aconteceu isso. Eu já topei com ele dentro da minha casa. Não foi previsto nada premeditado, bem, isso foi um incidente, né? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Isso não é contra a ética, você não pode prever um negócio desse. Não foi desejo, nem meu, nem dele.
que isso acontecesse. Mas topamos, né? Depois, na sequência da análise, eu falei para ele, escuta, eu acho melhor eu encaminhar você para um outro analista, né? Porque aí criou agora um entorno estranho. Ele conhecendo muito bem os meus filhos, que eu jogava sempre com eles, os meus filhos conhecendo ele como meu paciente, bom, agora misturou, agora não dá, né? Então, numa boa, de caminho para outra pessoa, né? Porque não vai ficar legal. Você vai ficar imaginando, fantasiando o que eu posso falar de você para os meus filhos, o que os meus filhos vão falar de você para mim. Bom, vamos cortar isso, né? É uma questão ética. Então, é assim, por isso que a ética é difícil. Não tem normas que você vai fazer sempre assim. Vai depender. Em alguma situação, deve fazer assim. Em alguma situação, não deve fazer assim. Tá? Muito claro, né? Muito bem. Eu vou entrar agora, então, num outro tema, numa outra visão da questão da ética, sobre outro ponto de vista, que é o seguinte. Antes de Freud, já se falava de ética. Lá na história do Édipo, já tem o Sófocles, que escreveu, além do Édipo Rei, escreveu também um livro chamado Antígone. Ele contando a história final aí do Édipo, quando ele morreu e tal. Então, ele já falava dessa questão da moral e da ética, já dava a entender que isso está na mitologia. Mitologia é um dos textos mais confiáveis que a gente tem. Aquilo é uma verdade total, resume toda uma história de uma civilização durante muito tempo. Então, a gente pode confiar, já na época da mitologia, então se discutia isso, a diferença entre moral e ética. Qual era a diferença naquela ocasião? Era simplesmente o seguinte, que a moral, essa palavra vem de mores, que significa costumes. A moral designa tudo aquilo que é costume de se fazer, tudo aquilo que todo mundo faz. Seja alguma lei, seja alguma questão que é própria da cultura, por exemplo, os atos culturais. Isso tudo está implicado dentro do conceito de moral ou mores, isto é, os costumes são assim. Hoje atendi um paciente que também me veio pela primeira vez e que mora na África. Ele me falou de um costume que existe lá. Portanto, é algo da ordem moral. Que um homem pode ter 2, 3 ou 4 mulheres. Isso não repugna para ninguém. Isso é costume, é aceito. Aliás, até existem muitos muçulmanos por lá, e os muçulmanos são assim, faz parte da cultura deles. Então, o que é chamado, isso é moral de uma situação. Moral, isto é, os costumes são assim, e estamos conversados. No Brasil, isso não é costume. Se bem que já começam algumas pequenas modificações aí na lei brasileira, que eu acho até interessante da gente ver, né? Que a justiça já tem autorizado casamentos de 3 pessoas juntas. Ou 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem. Bom, isso significa o quê? Que está começando a haver uma mudança cultural e uma mudança moral, isto é, nos costumes. Tudo bem. Enquanto os costumes são aceitos e protegidos por lei, defendidos por lei, isso é a moral. É moral. São as coisas que devem ser feitas ou podem ser feitas.
Bom, então, o que é moral? É aquilo que se refere a um grande número de pessoas, a uma comunidade tal qual um país, uma cidade, uma região. É aquilo que se entende como um costume de um grupo, de uma comunidade qualquer, seja ele que tamanho for. Então, algumas cidades, alguns estados aqui no Brasil, alguns países do mundo podem ter costumes diferentes e, desde que isso se transforme no costume, é moral. Fora disso, é imoral, não moral. Então, moral é para um grupo, ou para todos. A ética é para uma única pessoa. É individual. Isso já na mitologia, hein? Que a psicanálise deu uma visão um pouco mais profunda para isso. Na mitologia, citei aqui o caso do Sófocles. E a história que ele conta lá é a história de Antígona. Antígona se viu numa situação onde ela tinha que decidir entre a moral e a ética. A moral são as leis, ditas leis dos homens. Leis que são feitas pelos poderosos, pelos políticos, os reis, os governadores, os presidentes, os primeiros ministros, enfim. Quem tem autoridade de legislar sobre uma região, um país, tal. Então, essas leis são chamadas leis dos homens, porque são os homens que fazem. Os homens no sentido, né, do gênero humano. Então, o que for decidido ali, tudo bem. Mas a visão da psicanálise é bastante diferente e, nesse ponto, já estava, de certa maneira, presente lá nos clássicos da lei, né, de toda me falta a palavra aí, a mitologia, de toda a mitologia. Aliás, a palavra mitologia, esse prefixo, a palavra mito já significa palavra. Mito é palavra. Então, lá já se pensava que nem todas as leis feitas pelos homens que são legais ou legalizadas, nem todas elas são justas. Pode haver leis que são injustas. Não é raro, já que são feitas pelos homens. Elas são injustas em comparação com uma outra lei que, na mitologia, é chamada uma lei de Deus, que não é dos homens. Então, no caso da Antígona, qual que foi essa disputa aí entre moral e ética? Depois que o Édipo morreu, então o trono, ele era rei, o trono devia passar para os filhos dele. E, no caso lá, se admitia que eram os filhos homens. A sucessão era masculina. E eram dois irmãos, Polinice e Etéocles. É um rei só, não tem dois reis. E eram dois candidatos, com direito ao trono, porque eles eram filhos do Édipo. Mas eles brigaram entre si, não chegaram a acordo. Mas qual de nós dois vai ser o rei? Cada um que eu quero ser. Não, eu também quero, eu quero ser. Então, brigaram, um matou o outro matou um. Aí o tio deles, que é o Creonte, assumiu o trono. Não tinha mais ninguém que podia ser o sucessor legal, então o Creonte assumiu. Só que o Creonte, ele mandou sepultar o Etéocles com honra, pompa e circunstância, mas proibiu o sepultamento do Polinice, porque ele não era amigo do Polinice. Então, veja, há uma lei
moral. Como é que se sepultam as pessoas que morrem, né, naturalmente? Então, lá se designa, é assim, tem desse jeito, desse jeito. E ele, como sendo o representante da lei humana, falou, o Etel, melhor, o Polonice não vai ser sepultado, ele vai ficar na rua, exposto às aves que vão comê-los, aos animais, mas o outro vai ser sepultado direitinho. A Antígona, que era irmã dos dois, falou, não, não concordo. Essa lei é injusta. Essa lei é injusta, porque há uma outra lei divina que dá direitos às pessoas de terem um sepultamento digno. Isso não é digno. Então, eu vou desobedecer a essa lei, a desobediência civil. Vou desobedecer porque ela é lei, mas é injusta. Eu vou seguir uma lei do coração. Eu sou irmã desse cara. Bom, então aí vocês conhecem a história. Enfim, né, o Creonte tinha falado, se alguém tentar sepultar esse cara, vai morrer também. Bom, a Antígona, estou pouco me lixando. Estou pouco me lixando que vão me matar. A primeira morte, que é a morte biológica, não tem importância nenhuma. Biologicamente, todos vamos morrer mesmo. É um dia mais cedo, um dia mais tarde. É isso aí, não me interessa. Se quiser matar, pode matar. Agora, eu não aceito a morte do desejo. A morte do meu desejo. Eu tenho direito a isso. Irmão de sangue. E ela falou, por que eu tenho direito e vou lutar por isso? Por quê? Porque a minha mãe já morreu. Porque o meu pai já morreu. Eu não posso ter outro irmão. Não há condição mais de ter outro irmão. Então, esse vai ter que ter todas as honras que ele merece. Bom, aí vejam só como a coisa já vem de longe, né? No pensamento humano que está aí narrado nesses belíssimos textos que nós temos na mitologia. Depois disso, agora no âmbito da filosofia. Porque a ética, no fundo, ela é um tema da filosofia. Aí vamos lá no grande Aristóteles, citado toda vez que a gente fala de filosofia, não pode deixar de citar ele, né? Que escreveu sobre isso, sobre a ética. Escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco. Esse nome, Nicômaco, não sei se era do filho do Aristóteles ou se era do pai. O pai e o filho tinham o mesmo nome, mas ele escreveu Ética a Nicômaco. Era do pai e do filho. Ele pôs o nome do pai dele no filho, Nicômaco. Exatamente. Agora, o que ele escreveu Ética a Nicômaco, pelo que eu já li por aí, ele estaria se referindo ao filho e queria ensinar para o filho o que seria ético. E o filho foi o primeiro a publicar isso, por isso ficou Sim, com o nome. exatamente, Ética a Nicômaco. Então, isso lá bem antes de Cristo, né? Já se discutia essa questão. Mas Aristóteles raciocinava, então, da seguinte maneira, que a ética teria a ver com o bem comum da sociedade. Então, teria que se saber o que é bom para a sociedade. O que for bom para a sociedade seria ético. A história do bem supremo, que a maioria dos filósofos também tentaram descobrir qual seria, né? Mas Aristóteles chegou à conclusão que essa ética, né, da comunidade de todos, o bem supremo, devia ser felicidade. Então, as pessoas tinham que lutar pela felicidade. Bom, todo mundo sabe que isso é impossível, né? O que seria felicidade? Bom, a felicidade, teoricamente, seria uma situação em que não faltasse nada para ninguém, não faltasse nada para a gente. Ora, nós somos seres de falta, então já morreu o assunto. Isso não dá para conseguir. Nós somos seres faltantes, somos mortais. Então, bom, essa proposta filosófica perdeu o seu sentido. Mas, quando chegamos no Freud, aí que o Freud, ao colocar a questão do inconsciente, mudou toda essa perspectiva da filosofia com relação à questão do que era a ética e a moral. Ele falou bem claro, então, o livro,
a moral sexual civilizada. A civilização tem uma moral que é própria dela. Em alguns países são mais moralistas do que outros. Por exemplo, estivemos recentemente na África e ficamos sabendo que lá a homossexualidade é punida com prisão perpétua ou até com a morte. E não é só em Moçambique, onde nós estivemos. Em alguns outros países da África, ninguém pode sair de mão dada se são 2 homens ou 2 mulheres. Isso é proibido por lei. Com lei. A lei dos homens. E essa lei existe lá e não existe aqui, por exemplo. Então, é a coisa dos homens. Dizendo que existe lá e não existe aqui, dá para a gente pensar, então, existe um outro tipo de lei, que a Antígona chamava de lei de Deus, ou lei do coração, que é alguma coisa que nós temos o direito de desejar, ainda que seja contra as leis dos homens, porque se isso acontece, ela é injusta. Muito bem. Quando chega Freud, ele vai pensar a questão da ética como sendo algo exclusivo de cada pessoa. Não é de grupo. Não existe ética no grupo. No grupo existe moral. Quais são os costumes que devem ser seguidos? Agora, a ética da psicanálise é uma ética do desejo. E sendo ética do desejo, é uma ética que tem a ver com o inconsciente de cada um de nós. É o nosso inconsciente que vai definir o que vamos fazer ou não. Então, por exemplo, esse caso que a Helena contou aí, a mulher pensa ou decide retirar o útero. Ou a mulher pensa em fazer um aborto. Logo aparece a briga da moral contra a ética. A moral vai dizer, não, isso não pode, isso é pecado, isso é não sei o quê, isso é crime, não pode... Mas a mulher que está com o problema nas mãos, ela pode decidir, mas eu tenho direito sobre o meu corpo. Eu vou decidir fazer um aborto, não tenho que dar satisfação a ninguém. Pô, aqui no Brasil existe moral em cima disso, né? Há leis que proíbem. Mas tem países que não proíbem, deixam a escolha, né, a decisão da própria mulher. Então, aí tem a diferença entre a moral e a ética. Quando é a própria pessoa que pode resolver a questão dentro do seu desejo, isso é ético. Agora, se é trabalhado como sendo algo da sociedade, do grupo, uma lei universal ou num determinado lugar, aí já não é mais ética, isso é moral. Pode ou não pode. Proibido não é proibido. Desejo não é proibido. Ninguém pode proibir o desejo. Por isso que eu falava, se eu sonhar que matei alguém, eu não posso ser condenado por isso. O desejo é algo que vem e eu não posso controlar. Não adianta botar um mandamento, você não pode desejar a mulher do próximo. Ah, como não pode desejar? Você não pode violentá-la, mas desejar não tem como controlar. Quem vai controlar isso? Não é? Então, o desejo é bem ligado mesmo à ética, e é por aí que o Freud fala, é a ética do desejo. E repito, né, isso na prática da análise, a ética se resume nisso. Primeiro, você não impor nada para o seu paciente, não obrigar nada, não julgar nada, respeitar o desejo dele, que é só dele, que pode ser totalmente contrário com a visão do analista. Isso quer dizer, não tem problema. O analista não tem que querer mudar o desejo do outro. Ele já tentou conhecer o seu próprio desejo na sua própria análise e sabe que foi respeitado. Quando ele fez a sua análise, ele viu que o direito dele ficou intocável, inclusive o direito dele, ou melhor, o desejo dele, de se tornar analista. E ninguém pode impedir alguém de querer ser analista, de desejar ser analista. Se ele acha que tem condição, fez os preparativos necessários, estudou, fez análise, faz supervisão, ele tem todas as condições previstas e propostas
pelo Freud para que ele possa decidir ser analista. Ninguém pode dizer, mas você não pode. Eu não posso, porque eu não gosto de você. Não, isso não é argumento. Muito bem. Mas aonde, então, eu estou querendo chegar é o seguinte. Fala-se muito de técnica da psicanálise. Esse é um tema complicado. Vamos estudar as técnicas da psicanálise. Não. Não há técnicas da psicanálise. Tá? Mas, vocês podem responder, mas aqui, na coleção das obras completas do Freud, existem alguns livros, meia dúzia deles, que são agrupados, não pelo Freud, isso que é importante, mas pelo tradutor do Freud. São agrupados com o texto de artigos sobre técnica. Eu estou aqui com a edição das obras completas do Freud, da Imago, que é um péssimo exemplo de tradução ruim, de tudo que possa haver. Péssima tradução. Não dá para aproveitar. Mas é a única que é completa, você tem ela, é bom, enfim. Mas ela tem algumas vantagens interessantes que não tem nas outras, que são notas a respeito dos textos que são publicados aqui, se bem que tem algumas que são bobagens. Aliás, são uma borrada completa como essa aqui. Então, alguns textos que o Freud escreveu desde 1911 a 1914, isso é curioso, de por que o Freud teve que escrever essas coisas, porque foi pouco depois que ele publicou a segunda tópica. Pouco depois. Ou melhor, não, foi depois do caso do Homem dos Ratos, entre a primeira tópica e a segunda tópica. Esses livros foram escritos. Porque o Freud estava percebendo que a primeira tópica só não estava dando conta muito da clínica, e essa dúvida surgiu no caso do Homem dos Ratos, que foi em 1910. Daí o Freud começou a preparar, a planejar uma segunda tópica, que só veio 13 anos depois, a segunda tópica. Mas, nesse meio tempo, logo depois do caso do Homem dos Ratos, o Freud escreveu vários artigos, são 6 artigos. Vou ler os títulos deles aqui. A partir de 1911, falei, né? Logo depois do Homem dos Ratos. O manejo da interpretação de sonhos da psicanálise. Segundo, a dinâmica da transferência. Terceiro, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Quarto, sobre o início do tratamento. Novas recomendações sobre a técnica da psicanálise. Agora ele falou, mas são recomendações. Quinto, recordar, repetir e elaborar novas recomendações sobre a técnica da psicanálise. Sexto, observações sobre o amor transferencial. Bom, então, estes 6 artigos do Freud são chamados de recomendações, observações. Bom, Augusto não tem essa característica. Sobre o início do tratamento, ele está falando para os analistas que estão começando, esclarecendo algumas questões, algumas dúvidas, e propondo mais ou menos uma solução que não é técnica no sentido que todo mundo é obrigado a fazer. Porque nesses artigos ele fala com frequência, isso é assim que eu faço. Mas vocês não são obrigados a fazer isso como eu faço. Por exemplo, a famosa dela é quando o Freud fala que resolveu utilizar o divã. Então, ele diz, por que eu resolvi utilizar o divã? Por problemas pessoais meus.
porque eu não gosto de ficar encarando o paciente cara a cara e nem que ele fique olhando a minha cara o tempo todo. Então, eu mandei ele olhar para o outro lado, botei no divã e fico atrás. Aí não tem como a gente ficar se olhando, eu fico mais à vontade assim, para eu poder trabalhar. Então, isso é uma recomendação, especialmente sobre o divã, ele fala, é assim que eu faço. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer como eu. Então, não é costume, não são moras, não é moral. Não são questões Geraldino, morais. Oi. no capítulo 3 da biografia do Freud, escrita pela Rudinesco, ela fala sobre ela faz uma comparação do divã com a confissão católica, em que Sim, o pecador não olha o padre, faz a confissão e tudo mais, e uma transposição disso para o cenário da análise, que isso sim, facilitaria tanto a pessoa desabafar autenticamente, como o próprio analista se preservar de caras e bocas, né? exatamente. Na biografia da Rudinesco está essa questão do confessionário. Sim. No momento que o Freud decidiu isso, ele fazer isso, ele não explicou suficientemente bem o porquê. A razão que ele deu foi essa que eu acabei de falar. Me incomoda que alguém está de olho em mim e eu de olho nele. Porque a análise era feita, né, em consultório, no divã. O divã substituía a poltrona, mas antes era poltrona cara a cara. Mas o Freud talvez não teve uma visão assim mais profunda do motivo disso, que só mais tarde ficou claro quando o Lacan entrou aí na jogada. E o Lacan chega, ele quer saber as coisas nos seus mínimos detalhes. Qual é a razão, ou qual é o motivo, qual é a teoria que está por detrás disso. Se não tem teoria, ele não aceita. O Freud talvez não tenha percebido todo o alcance teórico desse gesto dele. Mas aí com Lacan ficou claro o seguinte: o que define a psicanálise? O que é a psicanálise? É a cura pela palavra, não é a cura pelo olhar. A cura pelo olhar é muito badalada entre os psiquiatras, que acham que quando eles olham, alguém já sabe qual só de olhar já sabe qual é o diagnóstico. Ora, olhar cara a cara, atualmente a gente faz isso, né? Online, mas se bem que online a gente tem como tirar o vídeo. Muitos pacientes pedem que quando começa a sessão online, os dois pacientes e analista tiram o vídeo, fica só ouvido, só no áudio. Porque a cura é pela palavra que é ouvida e não pelo olhar. O cara a cara, aí vem o Lacan definir claramente, ó, cara a cara, nós estamos numa situação imaginária. Porque cada um vê a imagem do outro. Não é a imagem que interessa. Para a psicanálise interessa é a palavra. E para falar e escutar, não precisa estar olhando na cara do outro. Basta estar com a orelha aberta e a boca aberta também. A orelha não fecha nunca, né? Mas a boca se dá para falar. Então, a gente transfere a importância dessa relação ao ouvido, à escuta analítica, e não à cara, à imagem. Por isso que o Freud sentia que a imagem atrapalha. Deixa só a palavra rolar de um para o outro, que já está ótimo, já está bem feito. Então, hoje nós podemos fazer atendimento online também cortando o cara a cara. Deixar só o nome, né? E cada um fala e o outro escuta. Basta isso, isso é análise. Muito bem, mas onde eu estou querendo chegar é o seguinte. Vou fazer um pequeno salto para dizer que, quando Lacan entrou no cenário da psicanálise, ele encontrou uma devastação no movimento psicanalítico.
estava completamente distante do Freud, completamente afastado. Que não era a psicanálise que o Freud veio trazer. Por quê? Porque inventaram uma tal psicologia do ego. Psicologia do ego, o que é? É psicologia. E de quê? Do ego. Tudo ao contrário da psicanálise. Não se trata de psicologia. Trata-se de psicanálise. E não é desse ego imaginário consciente, é da parte do ego que é inconsciente. Seria o inconsciente que está em jogo aí na psicanálise. Então, o Lacan fez um juramento, eu vou dedicar minha vida para recuperar o Freud inicial. Então, ele começa um movimento chamado de retorno ao Freud, em 1953. Bom, em outro momento eu comento sobre isso, essas características do Lacan, os vários Lacans, primeiro Lacan, segundo Lacan, terceiro Lacan. Estou falando do primeiro Lacan, é o Lacan do simbólico, que exatamente tenta recuperar o conceito de inconsciente e o conceito de metapsicologia que o Freud desenvolveu com tanta certeza, com tanta precisão, com tanta profundidade. Tudo bem. Então, vejo agora uma coisa interessante. Em 1953, começa o retorno ao Freud. E o Lacan começa a publicar os seminários dele. Eu estou aqui com o primeiro seminário, que tem um elefante na capa. Né? Essa foto do elefante foi distribuída durante o seminário para a quantidade de gente que ia lá, umas 300, 400 pessoas, passou a fotografia do elefante de mão em mão. E todo mundo ficou perguntando o que tem a ver esse elefante com a psicanálise? Que é isso? O Lacan está doido. Elefante? Acho que o Freud nunca falou de elefante em lugar nenhum, né? Mas então, é claro que um monte de gente perguntou, e daí, o que é esse elefante? Não é fácil, vocês não estão entendendo. Isso aqui é uma imagem, é uma foto de um elefante. Mas a imagem ou uma foto, ela representa o elefante. Ela não é elefante. Não precisa ficar com medo, que não vai pisar na cabeça de ninguém. É só uma foto. Mas quando a gente põe a foto de qualquer coisa, a gente é obrigado a procurar logo qual é a palavra correspondente àquilo. Qual é o significante que está em jogo? Então, é o Lacan dando a entender, olha, vocês estão com uma foto aí, ela vai fazer vocês pensar em quê? No elefante, pelo menos. Mas vocês estão usando o significante, vocês estão usando o simbólico. Não é o imaginário, o mais importante é o imaginário. Então, naquela reunião, tinha lá mais ou menos uns 300 elefantes. E se um elefante incomoda muita gente, imagina 300, né? Mas era só imagem, era para despertar a linguagem. A psicanálise trabalha com a linguagem. Muito bem, mas isso é só um detalhe, né, desse seminário, que começou assim, logo com o elefante. Mas o título do seminário, olha só que coisa mais interessante. Primeiro seminário, primeiro livro 1. Título: Os escritos técnicos de Freud. Esses que eu acabei de ler aqui. Os escritos técnicos de Freud. Ano seguinte, seminário 2. Como é o título do seminário 2? O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. De novo, a palavra técnica como título dos 2 primeiros seminários. Mas o estilo do Lacan é muito diferente do estilo do Freud. O Freud usava um estilo totalmente didático, compreensível, fácil de entender. Ele falava as coisas claramente. Mas o Lacan tinha um estilo assim, meio maldoso, né, de fazer analogias
falar uma coisa, mas querendo dizer outra. Então, nesses 2 primeiros seminários, os escritos técnicos, o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, o que o Lacan defende nesses 2 seminários? É que não existe técnica na psicanálise. Simplesmente isso. Ele colocou no título, as pessoas, olha, vão ver que técnica é essa. Mas não tem técnica nenhuma. E tem um outro seminário, que é o seminário número 4, ele usa esse mesmo estilo assim, gozador. No livro 4, o título é A Relação de Objeto. Isso era um conceito usado pelo Freud, a relação de objeto. Só que esse pessoal da psicologia do ego, eu citei há pouco, que dominava quase a psicanálise toda, especialmente nos Estados Unidos, e já tinha chegado na Europa. Então, esse pessoal da psicologia do ego abriu uma teoria diferente um pouco da do Freud, dizendo que existem relações de objeto que são de objeto total. Então, ele colocava a mãe é um objeto total. O resto são objetos parciais. Mas o Lacan vem dizer, nem a mãe escapa, a mãe também é objeto parcial, ela é castrada. Então, colocar este título, a relação de objetos, isso foi um pedido que fizeram para o Lacan. Pediram para ele, escuta, faça um seminário durante o ano sobre a relação de objeto. Falou, faço, não tem problema. E começa o seminário dizendo assim, não há relação de objeto. Ponto. No título tem, mas no texto não. Não há relação de objeto. Aí, pessoal, mas como não há relação de objeto? O Freud falou que há. Acontece quando o Lacan fala que não há relação de objeto, ele está dizendo o seguinte, é sempre um axioma que ele não termina de dizer tudo. Falta o principal. Não há relação de objeto que satisfaça. Nenhum objeto satisfaz. Todo objeto é marcado pela falta. Então, essa tese, escreveu um seminário inteiro, né, sobre a relação de objetos, dizendo simplesmente que ela não existe, como o pessoal da psicologia do ego estava interpretando. Então, veja como é difícil, às vezes, entender o Lacan, porque ele joga assim para a esquerda, para a direita, e já não sabe aonde que está a verdadeira afirmação dele. Muito bem. Mas, voltemos aqui aos escritos técnicos. Como consta nas obras completas do Freud. Essas obras foram traduzidas para o inglês inicialmente. Foram as primeiras traduções. Houve várias edições das obras completas do Freud. Aqui nesse livro, que é o livro número 10, aliás, número 12, o volume número 12 do Freud, logo depois do Homem dos Ratos, como eu falei, né? Aqui, então, estão marcadas as datas das edições das obras completas do Freud. As datas foram as seguintes. Tradução para o inglês, falei, né? 1911, 1918, 1924, 1925, 1931, 1943. 7 edições das obras completas do Freud. Tudo bem. O que aconteceu? Algo assim que foi realmente totalmente fora da curva, que não podia ter acontecido. Porque quando você fala que vai traduzir um livro, você tem que traduzir o livro do jeito que ele está. Tem que traduzir o livro como está no original. Você não pode acrescentar algo que não estava escrito no original. Você trair em vez de traduzir. Bom, então, o que acontece nessa tradução para o inglês é que quando chegou na terceira edição das obras completas, em 1924,
o tradutor acrescentou um subtítulo que não estava no original do Freud. E o subtítulo que ele coloca é exatamente esse: escritos técnicos. Mentira. Não é escritos técnicos, e ele fez isso com uma má intenção. Foi mal intencionado, e até hoje todo mundo acha que a psicanálise tem um monte de técnicas, vamos aprender as técnicas da psicanálise. Não tem técnica. O Freud não colocou isso como sendo técnica. Exatamente por isso que estou entrando nesse tema da técnica, para depois passar para ética. É outra questão. O que existe na psicanálise é ética e não técnica. Bom, por que esse tradutor, nessa edição, 1924, mudou o título, colocando um subtítulo que não era do Freud? É porque essa data, 1924, estava perto do momento em que haveria uma regulamentação da psicanálise pela IPA, Associação Psicanalítica Internacional, que não foi o Freud que fundou, embora ele, de certa maneira, aprovou porque ele achava que a psicanálise, já estando presente em muitos países no mundo inteiro, precisava de ter alguma representação oficial por essa instituição, né? A IPA, Instituição Psicanalítica Internacional, né? Associação Psicanalítica Internacional. Bom, o Freud engoliu, né, essa associação sem dar muita importância para ela. Mas ela está aí até hoje. E mantém regras técnicas, ela sim. Que todo mundo que quiser ser analista tem que fazer análise lá na IPA. E tem que fazer análise de que maneira? Durante 4 anos, olha as técnicas, as regras. 4 anos, 4 vezes por semana, e depois tem que fazer supervisão 4 anos de novo, para que a pessoa possa pertencer à IPA, o que não garante, se ele fizer tudo isso, não garante que ele vai ser, não. Ele ainda vai passar por uma equipe que vai julgar, olha o julgamento aí. Vai julgar se a análise dele foi boa ou não. Totalmente contra o espírito da psicanálise. Impor regras, normas, técnicas contra a ética, que o Freud falou, a ética é não fazer julgamento nenhum. E o que é dizer que foi boa a análise? Quem diz isso? Se o cara tiver uma boa retórica, ele engana qualquer um, como um advogado que tem retórica engana tudo quanto é juiz. Ou então, se os que estão julgando são amigos do cara que está lá se apresentando, meu amigo, eu vou aprovar, claro, né? Se eu não gosto do cara, eu reprovo. Que ética é essa? Muito bem. Mas toda a tradição lacaniana, todo o ensino lacaniano é contrário a isso da IPA. O Lacan era contra essas recomendações, ou melhor, essas obrigações que a IPA impõe, com relação ao tempo de um processo de análise, com relação ao tempo de uma sessão de análise, com relação ao modelo de formação do analista que a IPA faz. Ele foi contra tudo isso e, por causa disso, foi expulso da IPA. Ele foi expulso e essa foi a nossa grande sorte. A partir daí, o Lacan teorizou a psicanálise de uma maneira muito mais profunda, muito mais teórica, muito mais coerente, porque não tem essas coisinhas técnicas, exemplo, aqui para lá, porque a questão da IPA é uma questão crucial, que fala-se de uma análise terapêutica, que é a primeira análise que o sujeito tem que fazer quando pertence à IPA, 4 anos de análise. É a análise freudiana, é essa que o Freud propôs. Mas depois desses 4 anos, ele tem que fazer um outro tipo de análise que se chama análise didática.
Isso é contra todos os princípios da psicanálise. Por isso que o Lacan se revoltou contra isso. É uma contradição nos termos. Análise é uma coisa, didática é outra. A didática ensina o que é certo, o que é errado. As pessoas que se preparam para ser professores, que entram no magistério, têm que fazer esse curso de didática. E ali vai aprender o que é certo fazer na sala de aula, o que não é certo fazer na sala de aula. Aqui, análise didática, o que é certo fazer numa análise, o que não é certo. Isso é julgamento de valor. Está totalmente fora da proposta da psicanálise. Não tem que fazer nenhum juízo. Então, isso funciona até hoje. Nem dá para entender como é que é. Mas vamos mais rápido, que o tempo já está rolando aqui. O É o professor, seguinte. Oi. eu achava que, até há pouco tempo, que eu só podia ser chamado de psicanalista, botar o nome de psicanalista no seu cartão, ou se apresentar tal como, se fosse, se participasse da Associação Brasileira de Psicanálise ou alguma coisa, ou da IPA, ou pelo menos da associação. E a associação, a gente também tem todos esses conformes, né? Todas essas questões de análise didática, dos 8 anos, disso Pois tudo. é. Eu acreditava que era assim. Isso é a técnica Pois é. da IPA. É um mandamento, é uma obrigação. Né? E uma Por reserva isso de que... mercado, porque é caríssimo. Ah, sim. Isso aí nem se fala. É só para gente muito rica. É só para gente muito rica. O critério é dinheiro. Exato. É dinheiro só, não é formação analítica. Bom, mas acontece o seguinte, que eu destaquei bem essa data de 1924, quando foi colocado esse título de escritos técnicos, porque a IPA estava se preparando para fazer essas regras. Então, para a IPA poder ser aceita, o cara botou aqui no Freud, por conta própria, esse título de técnico, escritos técnicos que o Lacan fica fazendo gozação no seminário dele aqui. Né? Então, não tem nada a ver. E a maioria dos analistas hoje do mundo não pertence à IPA. Quem pode me obrigar a pertencer à IPA? Quem pode me obrigar? Eu não quero. Acho que aquilo não é adequado para mim, para ninguém. Mas, enfim, então toda a escola lacaniana, a escola kleiniana, os pós-freudianos estão fora da IPA. E é um percurso belíssimo. Melanie Klein, de Lacan, que todo mundo respeita, e não tem essas bobagens, obrigado por fazer isso, fazer aquilo. Então, Lacan deu a famosa definição dele. O analista se autoriza por si mesmo. Não é por nenhuma IPA, nenhuma associação, nenhum instituto, nenhum conselho, sindicato, nada disso. Não existe nada disso. Então, essa é a visão dos pós-freudianos que não se ligam à IPA. E provam isso teoricamente. Não é só falar, nós pensamos, não, pensamos diferente, não pensamos de acordo com a teoria da psicanálise. Que a gente não pode fazer juízo de valor. Para você dizer que alguém pode ser analista ou não, você está fazendo juízo de valor. Eu te aprovo ou não te aprovo. É cada um que se aprova por si mesmo e aguenta com as consequências. Tá? Você se autoriza por si mesmo e por mais alguns, acrescenta o Lacan. Esse mais alguns somos nós aqui, nosso grupo, os grupos de estudos, as pessoas que fazem cursos, que vão conhecendo os companheiros, os parceiros, os pares, vão conhecendo e sabendo que, bom, esse entende de psicanálise, pelo que ele fala nas aulas, pelos casos que ele comenta, pelos atendimentos que ele faz. A gente sabe que esse cara está estudando, então eu vou encaminhar alguém para ele, se for possível. A gente reconhece os analistas. Não é um decreto lá de uma instituição, você pode, você não pode. Não é isso, não. Você vê se a pessoa sustenta o discurso que ela faz. Né? Muito bem. Então, agora voltando, né, a esses títulos. Onde é que está aqui? Agora eu tirei da página que perdi. Bom. Geraldino, só uma observação.
Oi. Daqui a pouquinho a gente fazer um pequeno intervalo e ver se a Camila vai apresentar o caso na supervisão, se você quer mais tempo na parte teórica, como é que a gente administra esse prazo aí. Camila, fala para nós. Tudo Eu estou certo? aqui, estou pronta para Está apresentar. pronta? Eu estou Sim. de olho aqui no relógio. Vou dar uma fechada já para passar aí a palavra para você, tá bom? E a gente vai. E numa apresentação de caso, não tem lugar melhor para a gente ver como é que funciona essa tal de ética. E como não tem nada que é obrigatório, como não tem regras, não tem técnicas, a gente não aprende técnica. A gente aprende o quê? É uma espécie de um cálculo ético que a gente faz. E a ética, como eu disse, ela teve origem da filosofia, né? Desde Aristóteles, falei, isso é um tema da filosofia, mas o que o Freud veio propor foi praticamente uma nova filosofia, um novo modo de pensar, incluindo o inconsciente no conhecimento da humanidade, coisa que não havia antes. Então, com a presença de Freud, muda tudo. E agora a ética fica bem definida. A ética é a ética do desejo inconsciente. E a moral tem a ver com a consciência, né, com o querer, com a obediência das leis ou não, com a convivência das pessoas. Muito bem. Então, eu vou ver aqui no outro índice, eu vou citar cada um desses trabalhos para mostrar para vocês de novo, artigos sobre técnica. Olha os títulos que o Freud inventou. Vou ler de novo os títulos desses 6 artigos, para vocês verem se tem alguma coisa de técnica nisso e quanto de ética está presente aí. Primeiro livro, Manejo da Interpretação de Sonhos. Manejo. Não é técnica de interpretação, não existe técnica de interpretação, existe o manejo, e o Freud colocou no título do livro dele, Ciência dos Sonhos. É ciência, Traumdeutung, ciência dos sonhos. Não é técnica de interpretações, não existe isso. O sonho é interpretado de acordo com o relato que o paciente apresenta para nós. E a gente vai tratar de trabalhar as associações que podem ser feitas ali, baseada na fala, naquilo que é o conteúdo manifesto, para ver se o paciente chega por si mesmo ao conteúdo latente, que é o inconsciente, isso é outra coisa. E o conteúdo latente tem a ver com o desejo do paciente. Então, a ética é uma ética do desejo. Onde é que sonho tem técnica? Lugar nenhum. Segundo livro, Dinâmica da Transferência. Transferência é outra coisa. Não é coisa que você aprende a fazer. Você tem uma atitude ética com o paciente, com o candidato à análise, e isso vai desenvolver ou não a transferência. É preciso ter um manejo nesse sentido de que você não vai fazer nenhum juízo de valor. Quando eu contei hoje, no começo, aquele detalhe de que eu fui procurado pela filha daquela mulher que eu ia visitar, que estava de câncer, e essa filha me pegou de surpresa, falando com a mãe dela, tudo bem com relação ao suicídio, agora ela veio fazer análise comigo. Olha que transferência interessante. Então, ele entendeu bem o que você passou ali, ela conhecia bem a mãe, enfim. Dinâmica da transferência. A transferência é isso, é uma coisa difícil, não se impõe à força. Você tem que ter transferência comigo. Mesma coisa fala, você tem que me amar. Tem que amar. Você ama, se quer amar. Se não amar, não amor. Não adianta querer impor, obrigar a pessoa, né? Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Olha que título. Recomendações. Não está impondo nada. Não está obrigando nada. Não é técnica nenhuma, é atitude. Recomendações. Outro, sobre o início do tratamento, novas recomendações. O outro, recordar, repetir e elaborar. Gente, que texto mais metapsicológico.
Todos esses que eu estou citando, todos esses títulos indicam metapsicologia, que é quando o inconsciente está em jogo aí na elaboração teórica. E técnica não tem nada a ver com isso. O último, observações sobre amor transferencial. Muito bem. Então, eu acho que deu para deixar claro para vocês que, embora as pessoas encontrem algum fundamento nas próprias obras completas do Freud, de tentar impor goela abaixo que existem técnicas da psicanálise, isso foi uma injunção do tradutor. Não está na obra original do Freud. E o Lacan, então, aproveita para fazer essas gozações, dizendo isso, né? A gente tem que aprender a ser analista aonde? É só na própria análise. Não tem outro lugar. O estudo ajuda a gente a entender a conexão teórica das coisas, a supervisão vai ajudar muito a gente colocar em jogo, né, aquilo que a gente está fazendo, o que podia ser feito diferente e aquilo que o paciente nos autoriza a fazer. Bom, mas isso a gente aprende na experiência analítica, não é no estudo, não tem nada para decorar para fazer. Eu vou decorar as técnicas, eu não vou fazer nada disso. Cada paciente vai ser trabalhado de uma maneira diferente. Não dá para utilizar uma coisa com o paciente igual para o outro, não, porque as histórias são diferentes. E mesmo no mesmo paciente, cada sessão é uma coisa diferente, é uma história diferente, é uma teoria diferente, é uma experiência diferente. Bom, então, eu acho que já está na hora de a gente mudar aí o disco, né? Ou, Helena, até sugeria a gente não fazer um intervalo. Né? As pessoas quiserem dar uma saidinha, tomar um cafezinho, fiquem à vontade, né? O que você acha? A gente já entra aí, né? Aproveitar melhor o tempo. Por mim, Oi? tudo bem. Tudo Eu bem? vou tirar aqui o vídeo e o som, mas o meu microfone, mas vou ficar escutando, que eu tenho que dar um remedinho aqui para o cachorro, mas são 3 minutos. Tá legal. Então, a Yara está aí. Parece que é um violão que ela está segurando aí. Oi, Yara, o que você está fazendo aí? É um violão ou impressão minha? Parecia um violão, Yara. Mas tudo bem. Sem É um microfone, bom, depois você conta. é um bom caminho também para a gente saber o que se trata do nosso inconsciente, né? A música é uma metáfora. Mas, então, vamos lá. Cadê a Camila? Oi, estou aqui, Oi, professor. tá aí. Vamos lá. Fica com a palavra, fale o tempo que você precisar. A gente tem disponível 1 hora, né? Se você não precisar de tudo isso para explicar ou para expor, a gente vai poder discutir entre todos aqui depois, né? Para facilitar que a gente entenda o que é um atendimento psicanalítico. Você já tem quanto tempo que você atende? Na realidade, professor, é meu primeiro atendimento. É o Beleza. primeiro paciente de atendimento social Sim. e foi colega de um outro curso que eu fazia até com a Helena, que me indicou. Tá. E a gente já fez 2 sessões, assim, é bem precoce, mas aí eu já tenho algumas observações, eu gostaria de trazer até para poder ter um pouquinho aí a visão de vocês, né, que tem mais experiência. Beleza. Fique à É um vontade. paciente, é homem, né, tem 55 anos, ele é casado há mais de 30 anos, tem 3 filhos, sendo que a mais velha, são 2 meninas e um menino, né? A mais velha tem 33 anos, já é mãe, e o menino tem 15. E a do meio também é mãe, ou seja, ele já é avô de 3 crianças, né? E aí ele relata que ele nasceu no Sul, nasceu em Santa Catarina, mas foi registrado no Paraná. E ele frisa bastante, assim, quando ele fala sobre esse acontecimento que demorou para registrar, eu percebi muita emoção, assim, né, na fala dele, e até anotei para poder explorar um pouquinho mais, né. Ele é um dos filhos de uma família de 9 irmãos. O pai faleceu aos 69 anos com um infarto, a mãe é viva até hoje. E aí, quando eu pergunto para ele o que eu trazia para a clínica, qual que era a angústia, né? Qual que era o sofrimento dele. E aí ele me relata que ele infartou há 5 anos atrás
E desde então ele tem passado por várias situações que o deixam muito nervoso, estressado. Ele recentemente perdeu o benefício do INSS, do governo, porque ele recebia um benefício, né, por conta do infarto, dos problemas cardíacos, mas deixou de receber porque a médica não validou a última vez que ele passou na perícia. Então, ele piorou. E aí começou a ter mais crises de ansiedade, sudorese, e às vezes ele sente muito medo. E, bom, e aí isso veio assim na primeira entrevista, né, que a gente fez, foi uma entrevista inicial, e não na sessão especificamente, que foi essa última vez que a gente conversou. Aí eu pedi para ele me relatar um pouquinho mais sobre se ele se lembrava, né, desses sintomas que ele tem hoje, né, se ele se lembrava quando que foi a primeira vez que ele começou a sentir esse desconforto, se tinha a ver com o infarto, enfim, esses últimos acontecimentos, ou se ele já tinha sentido isso antes. E aí ele me relata, e ele passa um bom tempo falando sobre uma experiência que ele teve, e ele fala que lembra como se fosse hoje, que foi no quartel. Quando ele entrou no quartel, ele sofreu muito bullying, ele tinha várias agressões, né? O pessoal fazia deboche, era agressivo com ele. E aí ele começou a desencadear ali a ansiedade, ele percebia que ele ficava muito ansioso, sentia muito medo. E aí eu questionei, né, se ele tinha episódios até de urinar, de fazer xixi nas calças, né? E ele disse que sim. Ele falou: nossa, de vez em quando eu ainda tenho isso, mas também sentia isso no exército. Ô, Camila, Uhum. dá licença de fazer uma pequena observação, não com relação ao caso, mas para a Helena não seria interessante suspender a gravação? A gente tinha combinado que não ia gravar, tudo bem? Esqueci, claro. É verdade.